ele... tem a questão científica também, né? É meio que comprovado que, inclusive, alguns analistas americanos, eles acham que essa bye week pós-Londres devia ser obrigatória. E os Packers não foram bem no jogo pós-Londres, que foi aquela derrota para os Jets, e foi a pior derrota desses times fracos que a gente perdeu, disparado, porque foi uma derrota que a gente não conseguiu nem ficar perto do placar depois, no segundo tempo. Eu sei, o Romulo tá certo quando diz do leite derramado, ser engenheiro de obra pronta. Mas será que o LaFleur não podia ter quebrado o parâmetro dele e seguido o parâmetro científico de toda a NFL? Deveria. Mas eu vou meio que na linha do que o Rodolfo falou. Eu acho que o LaFleur, eu não sei, eu acho que também, pode ser que, eu acho que tenho quase certeza, eu acho que não foi uma decisão que partiu dele somente, né? Ele deve ter discutido com os jogadores, com o restante do staff técnico, para ver quando que pegaria essa folga, né? Até porque era uma livre escolha da franquia dizer em qual semana que eles queriam folgar. Só que eu acho assim que, como o Rodolfo falou, eles tinham um planejamento e não saiu de acordo com o planejado. Porque eu fico com a sensação que o LaFleur tinha a perspectiva que ele conseguiria fazer com que esse ataque engrenasse já desde o começo da temporada. Exatamente. Só que eu acho que ele não conseguiu contar com alguns fatores que normalmente acontecem ao longo da temporada. A primeira delas é o Christian Watson. É só você ver o que ele está desempenhando nos últimos jogos aí. Tá tendo marcas absurdas. Só que se você for pegar lá no começo da temporada, não era assim, né? O Watson sequer conseguiu fazer um training camp direito. Ele ia para os jogos, ou ele corria risco de se lesionar e se lesionava, ou era subutilizado. Então, o ataque do Packers meio que demorou para engrenar. E aí, como já estava definida a folga lá para a semana 14, o LaFleur teve que fazer uma espécie de trocar o pneu com o carro andando, né? E a gente viu no que foi o desempenho do ataque. O que teve de jogadas mal executadas, de jogadas em que o recebedor fazia a rota errada, o Rodgers prendia a bola demais, não aproveitava o jogo terrestre direito. Então, a OL estava péssima. Então, isso meio que dificultou todo o trabalho do LaFleur. E eu acho que o Rodgers também achava que conseguiria fazer com que o ataque engrenasse logo, mas não foi bem assim. E de como que já estava definido que a bye ia ser na semana 14, aí não tinha muito o que fazer. Aí teve que ir tentando consertar o ataque do jeito que dava, né? E lamentavelmente a gente perdeu partidas aí que agora tá se refletindo nessa possibilidade de ir ou não aos playoffs, né? Essa discussão é boa, e só para trazer a interatividade aí, o Pecão Clubista botou um comentário interessante, que realmente, eu vou ler o comentário dele, para mim essa bye week antes não mudaria nada, até porque seria uma sequência boa para conseguir 2 vitórias tranquilas, mas não foi assim que aconteceu. Devia ser o pensamento de todo o front office dos Packers, realmente, que após jogar com os Giants em Londres, que era uma vitória, teoricamente, que estava na cabeça de todo o torcedor dos Packers, as vitórias contra os Jets e Commanders também estavam na cabeça de todos os torcedores dos Packers, e aí depois viria um jogo difícil contra os Bills, e aí a gente poderia descansar mais o time mais para frente, e aí fazer a conta do jeito que eles queriam, o que acabou não acontecendo, porque nós tivemos 3 derrotas nessa sequência aí que não eram esperadas, eram derrotas que nós 3, como qualquer torcedor dos Packers, não marcamos lá no calendário no início da temporada, né? Não, ainda tem um detalhe importante, que tinha um retrospecto do LaFleur. O LaFleur, ele era um técnico que nunca tinha perdido 2 jogos seguidos. Então era uma derrota e uma vitória. E a vitória depois da derrota era muito boa.
Então acabou que assim, a gente caiu nessa confiança de o LaFleur tá com tudo controlado, o LaFleur sabe o que tá fazendo, o LaFleur vai definir. E aí, meu amigo, e assim, diferente do Rodolfo, aquele jogo do Jets, e assim, eu esperava muito o Jets jogar aquele jogo bem. Esperava muito. Uma que é o seguinte, uma que a gente treinou com eles na pré-temporada. Sim. Assim, eles treinaram com a gente, eles viram o nosso processo. O QB deles, o Zach Wilson, é um QB que estava melhorando. Ele começou a temporada meio rateando e foi jogando bem. Ele é um QBzinho de sistema, tem um pouco do estilo do Deshaun Watson, joga mais nesse estilo. E, cara, ele jogou legal aquele jogo. E o Rodgers, só jogou bem contra a gente. Exato. É sempre contra o Packers. Aquele jogo do Rodgers, cara... Obrigado, Barry. Foi ridículo, assim, um jogo assim que uma displicência, assim, fora do comum. E, assim, nesse ponto que a gente... Foi ali que praticamente a gente está nessa temporada pífia, porque o LaFleur parece que ele não abre a caixa de ferramentas, o Rodgers estava numa sonolência danada, e aí, meu amigo, deu no que deu. Mas o Rômulo acha que foi aquela partida contra o Jets. Para mim, foi a partida contra o Lions, cara. Essa partida contra o Lions eu vou sempre lembrar, porque, cara, o Lions tinha, ou tem ainda, eu acho que tem, porque eles tomaram 23 pontos do Vikings ontem. Cara, eles têm a pior defesa tomando pontos na NFL, cara. A gente não conseguiu fazer 10. Foi 9 naquele jogo, sabe? Então, assim, cara, eu fico assim, como que o ataque me jogou desse jeito? Sabe? A que ponto a gente chegou? E daí, aproveitando outro gancho do Rômulo, que nem o Rômulo falou, o LaFleur não perdia 2 partidas seguidas, né? Aí, do nada, ele já resolveu perder umas 5 seguidas. Aí, olha no que virou. Virou nessa temporada em que a gente tá, como que eu posso dizer, tá mendigando por resultados para poder ir para a pós-temporada. Tá, mas assim, vamos mendigar por resultado. A última vez que a gente mendigou resultado para pós-temporada, a gente ganhou o Super Bowl 45. Assim, a gente treinou com os Jets, né? Do mesmo jeito que eles treinaram com a gente. Então, a gente podia ter tido coisas novas ali ou estar preparado pros Jets. O Zach Wilson deve ser barrado em breve. Não vai demorar muito. Não. Tá? Essa conversa lá tá fortíssima. Oi? Vai cair em breve. Ele e o Trey Lance. Então... Olha lá! Ai, Rômulo do céu! Já veio com essa história. Não, outra coisa que eu penso... será que o Brock Purdy vai tomar titularidade, Rômulo? Vai. Aí eu não sei, né? Vai. Não duvido, não. Não, e fora o Washington, né? Que o Heineken já pegou também, desde o jogo contra a gente. Se eles voltarem com Carson Wentz, é pra gente comemorar. Gente, vou ler um comentário aqui que não tá na pauta, mas é impagável, que é o comentário. Boa noite, Alan. O Alan deu boa noite pra gente. E depois ele botou que o Tite também manteria o Amari retornando o chute. O LaFleur manteve muito tempo, né? Boa, Alan. Boa. Só essa cornetada básica. Essa cornetada básica no ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol. E aí o Pecão Clubista botou que a derrota que ele mais sentiu foi do Washington. Mesmo que a dos Jets tenha sido em casa, e realmente a derrota para o Washington foi dolorida, até porque o placar foi muito apertado, né? E a gente perdeu várias oportunidades. Contra o Washington e contra o Giants, a gente perdeu muita oportunidade de vencer aqueles jogos. E os Jets foram um desastre, né? Jets e Lions foram 2 desastres, assim. Não é nem bom de lembrar.